Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bicho de Sete Cabeças, um podcast que a gente está falando sobre saúde mental, sobre a vida, de uma maneira desconstruída. Esse é o nosso primeiro podcast desse ano, não é? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz tudo que for necessário aí vai ser. E nós estamos começando aqui, né, com todo o gás, começando com um convidado extremamente especial que a Moema vai apresentar aqui para a gente. Pronto, então vamos lá. Hoje nós estamos aqui de convidado super especial e como eu falei para ele, quando ele me falou um pouquinho da agenda dele, eu não me senti só feliz dele ter aceitado, não. Me senti honrada de ter conseguido encaixar aí um tempinho para a gente. Mas antes, Felipe, vamos falar onde é que nós estamos. Nós estamos de cenário novo. E nós estamos aqui na AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí, tá? Uma instituição que já existe há 23 anos e que desempenha um trabalho incrível. No final, nós vamos contar um pouquinho sobre o que é a AMA também. E aí eu vou abrir aqui o currículo do nosso convidado, que é para eu não esquecer do tanto de coisa que ele tem aqui para nos contar hoje. Então, ele é pai, obstetra, médico fetal, mestre, doutor, supervisor do programa de residência médica de ginecologia e obstetrícia da UESP. E nós estamos aqui hoje com o Dr. Jailson Costa. Oi, Dr. Jailson. Oi, muito obrigado pelo convite. Eu que estou honrado em estar presente aqui com vocês, nesse bate-papo aqui. Fique à vontade em querer saber um pouquinho da minha vida e do dia a dia. Pronto. Então, como a gente sempre começa, né? A gente sempre começa pedindo para a gente conhecer um pouquinho quem é o Jailson, quem é o Jailson Costa, além do Dr. Jailson, que a gente já conhece de ouvir falar por toda a sua trajetória aqui no Piauí. Tá ótimo. Assim, a nossa vida é construída pelo lado pessoal e profissional de todos nós, né? Na minha vida pessoal, eu sou pai de uma moça de quase 10 anos de idade já, chama Arabella, e a gente tem uma convivência bacana no lado pessoal, nesses quase 10 anos aí que ela veio ao mundo. E profissionalmente, né, a gente tem uma carreira que foi construída na medicina. Eu sou obstetra de formação, na verdade ginecologista obstetra, mas eu atuo basicamente com obstetrícia e uma área bem específica da obstetrícia que é chamada de medicina fetal, que é uma área voltada para estudo de malformações, procedimentos invasivos intraútero. É uma área que não é tão recente, porém, na nossa capital, ainda está se consolidando. Nós somos poucos profissionais ainda no Piauí como um todo. Temos um número que não chega a 10 profissionais. E é uma área que a gente tem ainda a missão de expandir ao longo desses anos. E eu retornei da minha formação há mais ou menos 10 anos para o Piauí, na verdade 12 anos, para ser mais exato. E nesse período a gente está construindo, ajudando a formar profissionais aí que se envolvem nesse projeto. E sou docente de medicina, na graduação de medicina da Universidade Estadual do Piauí, e tenho a responsabilidade também de supervisionar um grupo de médicos que fazem especialização em ginecologia obstetrícia. E a gente também começou esse projeto há mais ou menos 9 anos, né? Completa 10 anos agora em 2024. A gente vai completar 10 anos em que esse projeto ele foi realmente iniciado e começamos. Como a gente mora num estado, né, carente, pobre, a gente precisa formar pessoas adequadamente para a gente qualificar e essas pessoas, né, avançarem aí no Piauí afora. E a gente percebendo essa carência, esse projeto nasceu há um tempo atrás, não só por mim, mas por alguns professores da Universidade Estadual do Piauí, em que nós ampliamos a formação desses médicos, são médicos residentes. E eu encabeço esse projeto da residência médica de ginecologia obstetrícia por nossa universidade. E essa é uma das missões que eu tenho aí na parte profissional também, além do consultório, da vida da rede privada, enfim. É um pouquinho aí da minha vida profissional. Entendi. Você falou que há 12 anos, então, você atua como obstetra. Na verdade, como médico, são 17, né? Vamos fazer 18 anos agora nesse ano, né? E como médico obstetra, um tempinho mais.
Porque a nossa formação, né, explicando um pouquinho aqui para todos, a nossa formação ela inclui a graduação de medicina, que são 6 anos, a residência médica, que você vira ginecologista obstetra, mais 3 anos, medicina fetal, 1 ano a mais, e eu fui fazer a área acadêmica, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, e quando eu voltei para cá, aí começou a contar esses 12 anos, né? E que eu retornei nessa formação, né? Então, 12 anos tá, que eu voltei. Eu voltei para cá com 29 anos, foi quando eu terminei o doutorado, eu tinha 29 anos e eu voltei para cá. Você é piauiense? Sou piauiense, nascido aqui e amo meu estado. Formou em Teresina e só foi para São Paulo já depois da residência, né? Sim, eu fiz a residência, fiz graduação na Universidade Federal do Piauí, fiz residência médica aqui, que são 3 anos, também pela Universidade Federal do Piauí, que funciona na maternidade Virgínia Rosa e no Hospital Getúlio Vargas. Hoje tem uma mudança, a Universidade Federal tem seu hospital universitário. Depois que eu terminei esses 3 anos, eu tive a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, né? Lá eu passei por uma seleção, enfim, eu adentrei o mestrado em tocoginecologia, que é o que nós chamamos de ginecologia obstetrícia, e eu entrei nesse mundo da medicina fetal. Aí fiz mestrado e doutorado num tempo de 2 anos e meio. Eu fiz as 2 coisas, foi bem rápido, assim, bem recorde o tempo. E foi a hora que eu voltei. Então foram aí quase 11 anos estudando. Mais ou menos isso, um pouquinho, né? Dedicação. De superior, né? Uma dedicação muito intensa, né? Algumas abdicações são necessárias, né? Mas, assim, eu nunca vi o estudo como obrigação, mas eu via como uma transformação, assim. Eu gosto de estudar, gosto de ler, nunca tive como obrigação estudar. Mas eu enxergava que estudar poderia modificar a minha vida e modificar a vida das pessoas próximas a mim. Então, daí que era a vontade, ou seja, o desejo por estudar aumentava, né? Eu acho que a única forma de você gerar riqueza é estudando, né? Riqueza no aspecto amplo da palavra, né? Não apenas a riqueza financeira. E eu gostava, enfim, me identificava por essa área, queria ser médico de mulher desde cedo, era um desejo meu. Não me pergunte por quê, mas era uma vontade de criança. Não sei o que eu acho que a relação com a minha mãe, assim, a forma de ajudar, e ela era minha figura feminina e ao mesmo tempo era a figura de maior, né, poder, assim, de aquele poder positivo, né, em casa. Minha mãe é divorciada do meu pai, ela basicamente nos criou sozinho desde 8 anos, mais ou menos. Então acho que essa referência importante que eu tinha me motivou a ajudar ou tentar ajudar outras mulheres, né? Então, essa identificação pela medicina, e especificamente pela medicina para cuidar de mulheres, já vem desde a infância? Desde moleque, desde pequenininho. Nasceu aí, e com o tempo eu fui, obviamente, me moldando nesse caminho, né? Quando eu adentrei o curso de medicina, eu me identificava com a área de cardiologia, fisiologia, e quando eu entrei na parte clínica, né, eu me identifiquei um pouco mais com a parte cirúrgica e olhando sempre para essa parte de saúde feminina. E a obstetrícia ela me proporcionou isso, mesclar cirurgia, mesclar clínica, mesclar a saúde da mulher e mesclar cardiologia, né? Hoje eu faço uma parte da medicina fetal que é a parte cardiológica fetal. A gente faz exames cardiológicos fetais, fazemos procedimentos cardiológicos fetais, e isso me propiciou um pouquinho disso no aprendizado e na formação e no trabalho no dia a dia. E você foi galgando, né, esse percurso todo profissional de alguma forma quase como um precursor no Estado, né, nessa área especificamente, porque se a gente pensar nisso há 10 anos atrás, você já fala que hoje já é uma quantidade muito pequena de profissionais. Há 10 anos atrás era bem menos ainda do que isso. Assim, o que foi a inspiração? Obviamente que tem toda essa questão da infância, né, do olhar para a mulher, mas dentro desse processo de formação acadêmica mesmo, você foi galgando isso, né?
era um desejo muito grande meu, Felipe, de ser professor. Eu queria ser docente, né? Eu sou tímido, quem me conhece sabe que eu sou tímido, sou reservado, enfim e tal. Mas eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me expressar. E eu acho que eu também gosto de ensinar, porque a gente aprende muito quando a gente repassa o conhecimento, né? Na verdade, quem aprende mais é o professor, né? E eu queria muito ser professor, era um desejo meu, né? Desde a adolescência ali. Eu dizia para minha mãe que ia ser doutor. Doutor na palavra mesmo, que tinha formação acadêmica, né? E quando eu adentrei ali o curso de medicina, eu tive a oportunidade, convidado por, não sei se vocês conhecem, o professor Hélio Paiva, que faleceu, ele era um dos idealizadores do Colégio Sapiens, aqui em Teresina, então. E ele era biólogo, professor, ele faleceu há alguns anos, e foi uma grande referência para mim como docente. Legal. E ele me convidou, assim, que eu passei no curso de medicina. Aí eu passei jovem, tinha 16 anos, eu passei no curso de medicina. Muito jovem. E ele me chamou, né? Acho que ele viu algo em mim que despertou o interesse, enfim, ele me convidou para eu ser professor, monitor, né? Ele plantão tira dúvidas. Eu ia com 17 anos fazer isso, era moleque, né? E eu ia tirar dúvidas, enfim. Nesse período, com um ano mais ou menos, fui convidado para ser professor de 8ª série, porque um professor adoeceu. Eu ia fazer uma substituição por um mês, né? E na época, nós só tínhamos basicamente o curso de medicina da Universidade Federal e o curso da Universidade Estadual estava iniciando. Então, o estudante de medicina era algo muito raro, né? E nós éramos uma referência muito importante para os demais alunos, né? Eu acredito que ainda hoje os estudantes são de forma geral, mas era uma referência muito maior. Então, eu comecei a dar aula de química, que eu gostava muito e tinha uma afeição maior, e assumi esse compromisso de ser docente. Ainda não docente formal, mas comecei a dar aula para a 8ª série e, né, parece que a repercussão foi boa, me convidaram para assumir a 8ª série no primeiro ano. Então eu compartilhava, né, o curso de medicina, que era um curso assim duro, assim, meio bem rígido, assim, e que tinha muitos horários, com essa função, né, de ser professor de ensino fundamental e médio, né? Eu fazia lá aquele jogo de cintura e comecei essa experiência como docente. E depois não consegui mais andar com a dupla função. Quando chegou ali na parte clínica, eu pedi para sair da função de docente ali do colégio e me dediquei exclusivamente nos últimos 2 anos ao curso de medicina. Mas sempre quis continuar essa função docente. E quando eu adentrei na residência médica, ou seja, findou a graduação, eu adentrei a residência médica, eu conheci um outro grande profissional, que é o Dr. Joaquim Parente, é uma grande referência aqui de obstetrícia. O Dr. Joaquim Parente ainda é atuante, não como obstetra, mas ele participa na direção acadêmica da maternidade até hoje. E ele me apresentou meu orientador, né, que veio para cá no congresso, que chama o professor Francisco Malad. E ele é um professor do curso de medicina da época de Ribeirão Preto, e eu fui convidado para ir para lá. Ele falou, olha, que é o Jair, quer fazer mestrado, o desejo dele, escuta o menino um dia. Aí eu fui para Ribeirão Preto para ser escutado um dia. E a partir daí eu fiquei 3 anos lá depois. Mas escuta demorada, sério. Você já deu certo, enfim. E eu conheci a medicina fetal, falando da parte que você perguntou de ser precursor. E eu abdiquei algumas coisas, né? Ou seja, o médico recém-formado, né, terminando a obstetrícia, ele tinha uma renda razoável na época, né? Então, eu larguei aquela possibilidade financeira de ter uma renda, sei lá, de 20, 30 salários mínimos, mais ou menos, na época, para ser estudante de novo. Eu já era médico, 3 anos de formação, quase 4, e eu abandonei toda a parte financeira e fui ganhar uma bolsa na época de R$ 1.200. Meu aluguel era 900, né? E eu demorei quase 6 meses para conseguir um outro emprego, para poder, né, fechar a conta. Mas eu abdiquei, porque eu achava que isso era importante para mim, né? Não me arrependo de nada de hoje, dessa abdicação, enfim. E nesse processo todo a gente conhece pessoas, né? Que, na verdade, o que transforma a gente são pessoas, né? As pessoas que você se apoia
é o que faz você impulsionar na vida, né? Aí nesse trajeto tiveram várias pessoas importantes na vida, eu citei algumas delas que foram essas que eu falei, e tiveram outras que agregaram muito, mas muito mesmo na formação. E quando eu vim para cá, a gente veio com essa ideia de trazer, né, coisas que a gente realmente aprendeu, né? Mas realmente a área é uma área que não é nova, né? Medicina fetal já existe há 40 anos, mais ou menos, né? Só que essas propedêuticas, né, que são esses recursos diagnósticos e terapêuticos, elas têm crescido nos últimos 20 anos, né? Então, ela tem crescido. Ainda estamos engatinhando no Piauí, em termos de possibilidade de oferecer para os pacientes o que o mundo já tem. Mas já temos bastante coisa, né? Evoluímos bastante. A rede pública ainda muito atrasada por questões de interesse, que não há, né? Mas a rede privada já temos andado, caminhado bem nessa parte de diagnóstico e de procedimentos, diagnóstico de forma geral, como estudo genético, estudo de cariótipo fetal, teste de paternidade intraútero, enfim, são coisas que a gente avança bastante. E procedimentos diagnósticos e possibilidade terapêutica mesmo, possibilidade de tratar bebês ainda no ventre. Legal. E também possibilidade de tratar imediatamente ao nascer, né? Ou seja, quando você tem um diagnóstico, o mais importante é você preparar o nascimento. Então, não dá para nascer, por exemplo, numa cidade que tem um suporte que não seja adequado. Você não pode pegar o neném, colocar numa ambulância e mandá-lo de qualquer forma. Então, saber aonde nascer é muito importante, né? A gente tem um grande desafio atual, que é melhorar os diagnósticos de cardiologia fetal, e que a gente já tem melhorado nos últimos 10 anos, né? Mas somos poucos ainda, né? Na cardiologia fetal, nós somos 5 profissionais que fazemos todos os anos cardiológicos fetais É uma demanda no estado. do Piauí inteiro, né? E a nossa missão é formar pessoas, né, que queiram abraçar isso, não só na rede privada, mas privado e público, né? E no privado a gente tem essa dificuldade. Aí você calcula no público, né, o quanto que é deficitário esse sistema, né? Mas só dá para a gente mudar isso em médio e longo prazo. Não dá em curto prazo. A gente não pode ter educação jamais em curto prazo, né? Então a gente não consegue plantar a sementinha hoje para colher com 1 ano. Não dá, a gente vai colher com 5, 10, 20 anos em termos de formação, né? E a residência médica tem esse papel, né? O papel de formar pessoas, né, qualificadas para que elas retribuam isso para a sociedade. Seja público ou privado, né? Mas elas têm que retribuir. E esse fato de... você sair um pouquinho da reta que todo mundo vai, né? Então, se todo mundo vai num caminho só, naquela efeito manada, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, assim, no dia a dia. O momento, o gestar, né, a gravidez, o nascimento, é um momento de muita expectativa, muitas emoções ali envolvidas. E você trabalha dentro de uma área que ela é diagnóstica, mas que encontra também ali muitas situações delicadas, né? Como é que é lidar com toda essa questão da expectativa, das notícias, dessa informação do diagnóstico, dessa família que está ali esperando que tudo venha perfeito e de repente tem uma situaçãozinha que precisa ser cuidado de uma maneira mais específica? Perfeito. A sua indagação ela é muito pertinente no meu dia a dia, é uma constante no meu dia a dia, na verdade, profissional. Nos angustia muito, né? Porque nós médicos que lidamos com isso, nós também sofremos de alguma forma, né? E a gente carrega algumas cicatrizes, várias cicatrizes assim no dia a dia, né? E a especialidade obstetrícia, área de atuação medicina fetal, isso ele é muito mais marcante, né? Por quê? Porque diariamente nos nossos consultórios, né, chegam pessoas de diagnósticos muito difíceis, né? Então você tem toda aquela expectativa positiva, florida, que é a gravidez, né? E de repente vem um diagnóstico de uma malformação incompatível com a vida. Ou vem um diagnóstico de uma malformação que gera limitações muito importantes na vida da família, né? E toda limitação importante, ela tem suas consequências, né, sociais, econômicas, familiares, né? E essa desestruturação que esse diagnóstico traz para aquela família gera muito conflitos de esfera de saúde mental, enfim. A mulher se culpa todo dia, a mulher dorme chorando, acorda chorando, o relacionamento afetivo ele fica conturbado, porque existe uma culpa que aquele casal carrega
por aquele diagnóstico, né? E cabe a gente tentar desconstruir essa culpa, né? Cabe a gente dizer quais são realmente as causas que levaram àquela malformação e tentar olhar para frente, né? É claro que estabelecer um diagnóstico correto e falar a verdade do tamanho que ela é uma missão nossa. Se a notícia é difícil, nós temos que dar a notícia difícil, né? Obviamente existem técnicas, formas de nós abordarmos a paciente, enfim, mas a gente jamais pode nem maximizar o problema e nem minimizá-lo, né? Porque quando a gente maximiza, a gente acaba agindo de má fé, porque senão você vai criar, né, uma expectativa totalmente oposta, e aquele casal pode, às vezes, até, sei lá, gastar, perder suas finanças, porque quer investir numa coisa que não tem sucesso. E nós temos que ser bem realistas. E quando o problema é pequeno, né, ou seja, existe a doença, mas é uma doença que não vai ter grande impacto na vida daquela família, nós temos que dizer que aquilo tem que ser encarado dessa forma, né? Porque senão a família ela vai pensar coisas que não devem, vai ter um investimento emocional, financeiro, totalmente desproporcional ao diagnóstico que foi dado. Mas realmente a especialidade de obstetrícia, ela carrega muito isso consigo, né? É uma especialidade dura, né? Eu sempre falo para os residentes, nós participamos de uma especialidade muito dura, porque ela envolve sempre boas expectativas. Então, ninguém gesta esperando ter um desfecho ruim. E, infelizmente, né, quando eu falo infelizmente, ele se relaciona aos pacientes e aos profissionais. Infelizmente, nós teremos desfechos que não são totalmente favoráveis, seja por situações evitáveis, ou seja por situação não evitáveis, ou seja, que não está no nosso controle, né? O nosso papel de boa assistência, o nosso papel de bom acompanhamento, o nosso papel de estar presente ao lado, ele tem que ser feito sempre, né? Mas mesmo assim a gente tem desfechos ruins, né? Então, você imagina se você ter um óbito fetal inesperado, você ter uma complicação materna grave, ou que levou a paciente a um desfecho muito ruim, porque a doença era uma doença de difícil controle, ou você lidar com o óbito materno de uma mulher jovem, com um futuro promissor, com a vida ativa, enfim. Então, todo esse envolvimento que é essa dificuldade, né, ela é um desafio, não somente para as famílias, mas muito para os profissionais. Então, a gente tem que lidar muito com isso, né? E eu já passei inúmeras situações, né, de muita dificuldade de saber lidar com a situação, de ficar bem mal vários e vários dias depois de uma situação com complicações, né? E que isso vai acontecer com qualquer profissional que trabalha, que faz a sua atividade, né? Como professor, né, falando como supervisor do programa de residência médica, nós temos o cuidado muito de ter essa proteção com os residentes, no sentido de estar perto deles quando alguma coisa realmente tem um desfecho ruim. Por quê? Porque o médico em formação, né, até pela imaturidade ainda do processo, ele está muito mais vulnerável, né, à fragilidade emocional, porque ele, né, ainda está ganhando corpo no processo profissional, né? Então a gente sempre está ao lado do residente quando a gente tem alguma coisa que percebe, né, que vai abalá-lo emocionalmente, a gente tem esse cuidado. Não só eu, mas todos os professores no dia a dia. Mas realmente isso é uma constante, essas dificuldades que nós temos. Eu imagino que o médico que acompanha ali a gestação, ele meio que sonha junto, né, com a família, com aquele processo, com o bebê, com tudo, né, que está acontecendo. Que acompanha desde o início até a chegada, que eu acho que é o momento do ápice, assim, dessa alegria. E realmente é um envolvimento emocional inevitável, né? Apesar da compreensão que você ali é um profissional, mas não tem como não haver esse impacto, esse envolvimento emocional. Sim, não tem dúvida. A gente sempre tem envolvimento emocional com a família de forma geral, né? E quando a gente tem situações que marcam mais, né, que são complicações gestacionais, por exemplo, diagnósticos difíceis, sejam maternos ou fetais, isso envolve muito mais, né? Acaba tendo um envolvimento muito maior porque a família está mais perto de você e você mais perto da família, né? Vice-versa. Isso
É uma via de mão dupla no processo, mas isso marca muita gente. E nesse processo todo, mas o lado positivo que eu sempre falo, nós temos muito mais alegria do que tristeza. Eu sempre falo para os residentes, né? E tudo passa, né? Momentos difíceis e momentos muito alegres, né? A vida, o encanto da vida é isso, que tudo é passageiro, né? Eu sempre encaro dessa forma. E a gente tem que superar os momentos difíceis também e saber que nem tudo também é alegria eterna, né? Não existe felicidade eterna. Na verdade, essa variação no processo aqui que realmente é o lado positivo. E, assim, tava nos bastidores aqui, tava falando que o Dr. Jailson foi o médico que acompanhou a minha esposa, né? Falando do lado de cá, de uma família, né? Tem toda uma expectativa mesmo. A gente teve uma complicação na gestação da nossa filha mais nova, né? Da Estelinha. E assim, ir até o médico e ouvir o que se estava tudo bem, isso é uma demanda emocional muito, muito pesada, né? Até chegar o dia, até chegar aquilo ali. E assim, eu e a minha esposa, nós respeitávamos esse momento do agendamento, não mandava uma mensagem, mas eu acredito que tem mães e famílias que insistem, não tem hora para mandar mensagem, não tem horas para falar, principalmente em casos muito difíceis, né? Assim, com diagnósticos ruins. E como é que você lida com isso? Às vezes de barrada, né? De colocar um limite, que aqui é o profissional e aqui eu preciso viver minha vida pessoal. E assim, eu tenho que saber dosar isso. Você consegue dosar? Teve um período que não, e agora com mais maturidade profissional você já consegue lidar melhor com isso. Como é que é esse manejo? Tá ótimo. Eu lido bem com isso no dia a dia, tá? Na vida pessoal, enfim, volta e meia atrapalha, né? Não tem jeito, mas a gente tem que saber lidar com tudo isso. Eu sempre busco mostrar o lado positivo, principalmente para minha filha, né? Que é a que me cobra mais assim, no dia a dia. E ela tem poder para cobrar, né? Não tem jeito. E é a que me cobra mais, né? Por exemplo, eu sou divorciado, enfim, eu não moro com ela integralmente, mas eu tenho guarda compartilhada. E sempre que ela está comigo, ela quer estar comigo, né? Então, e às vezes o pai dela é chamado, né? Enfim, eu sou chamado à noite, na madrugada, de dia, em que eu tinha programado estar com ela o sábado inteiro, eu tenho que sair a metade do sábado para fazer um parto, enfim. Mas assim, eu sempre busco mostrar para ela que eu vou trabalhar porque realmente o trabalho é importante, né? E não apenas trabalhar porque trabalho dá dinheiro, né? Não é isso. Eu falo para ela que o trabalho é importante e que eu vou ajudar uma família, né? E isso vem sendo construído com ela. Tem dia que ela fica um pouco mais aborrecida, outros dias não, mas enfim, ela acaba, acho que compreendendo um pouco. Sim. Mas é importante é construir isso ao longo do processo, né? Que lá no final, quando ela estiver adulta, né? Seja uma adulta jovem ou uma adulta mais madura, que ela entenda que tudo isso tem um propósito, né? E o propósito não é apenas para ela, né? O propósito é para todos, né? Para a família que eu vou assistir, é para a construção nossa familiar, então para todos, né? E acho que esse é o grande propósito. Mas realmente isso às vezes atrapalha, né, o dia a dia, principalmente o lado pessoal, né? Mas eu lido super bem, tá bom? Eu consigo, eu faço muito parto normal, e parto normal é por essência, ele é urgência, né? Mas eu consigo viver bem, eu consigo viajar, eu consigo ter minha vida social, consigo ir para festa, eu gosto um pouquinho de festa e consigo lidar bem com isso, mas realmente eu entendo, se colocando do lado de lá, quanto família, enquanto complicação, enfim, a gente entende essa necessidade. Às vezes, exceção, isso é minoria, né? Falta um pouquinho de empatia às vezes, aquela questão do discernimento, né, do que deve ser ou não, tá? Mas a gente sempre compreende e consegue lidar bem com isso, né? Quando eu cheguei em Teresina, eu queria apenas ser ultrassonografista. Eu tinha falado assim, eu vou parar, a obstetrícia clínica, não vou fazer, não vou mais operar, não vou mais fazer nada disso. E eu só consegui 1 ano e meio. 1 ano e meio eu consegui ficar somente no diagnóstico.
né? O médico ultrassonografista, ele é um médico de bastidor, ele é um médico coadjuvante, eu sempre falo isso. Não coadjuvante no lado, né, pejorativo ou que seja menos importante. Eu acho que ator coadjuvante tem uns que brilham muito mais do que o ator principal. Mas realmente o médico ultrassonografista, ele é um médico que ele é coadjuvante no processo da assistência à gestante. E ele tem que entender isso. Se ele não entende isso, ele vai se frustrar no processo. E eu era um médico ultrassonografista apenas. Só que eu sentia falta demais, né? Eu sentia falta de algo que me dava mais satisfação profissional. E foi quando eu abri o consultório, né? Aí eu comecei a fazer obstetrícia clínica também, né? Comecei a fazer consulta em medicina fetal, comecei a fazer realmente aquilo que eu acho que faltava. Então hoje eu me sinto bem tranquilo assim, na minha formação. Profissionalmente hoje eu vivo o meu melhor momento, né? Meu melhor momento até aqui. Acredito que, espero que venham momentos melhores, assim, do ponto de vista de estar com o coração e a mente mais quieta, tá? Eu não gosto muito de ficar muito na zona de conforto e parar. Eu gosto de alguns desafios no dia a dia, mas eu vivo um momento mais tranquilo profissionalmente, mas trabalhando com diagnóstico, com obstetrícia clínica e convivendo com esses chamados de urgência do dia a dia, que eu consigo lidar bem com isso. Eu ia perguntar como é estar do outro lado, né? Assim, você trabalha aí na condução, no diagnóstico, fazendo os partos. Como é essa sensação do pai acompanhando esse processo? Que eu acho que é algo muito marcante na sua vida, né? Assim, essa figura do ser pai da Arabella, acho que é algo que é muito forte, assim, no que a gente percebe em relação a você, assim, é algo muito significativo na sua vida. Sim, sim. A Arabella é uma moça muito especial na minha vida. E eu também fui obstetra que tirei ela também. Né? Sério? Quando eu falo, todo mundo se espanta. Né? Aí eu fiz o pré-natal, fazia as ultrassonografias e fiz o parto cesariano por opção da mãe. Enfim, mas realmente ela nasceu de cesariana por um desejo. Mas eu fiz o parto também, eu fiz o procedimento cirúrgico do começo ao fim. E a construção da educação, né? Educar é muito difícil, né? É um super desafio, né? Educar é um super desafio ser pai, mas é um desafio bom, né? Tem, assim como tudo na vida, tem momentos difíceis, né? Tem momentos, mas os momentos prazerosos são muito maiores, assim, né? No dia a dia, o prazer em educar e saber que aquela pessoa em formação ela absorve um pouco de você, né? Ela tem características muito diferentes de mim, mas algumas que se assemelham muito a mim, né? Ela é muito observadora, né? Ela é muito crítica no que ela fala. Eu sou um pouco crítico no meu dia a dia. E ela observa muito, mas ela fala bem mais do que eu até no dia a dia. Mas é um lado bacana, assim, é um lado muito positivo. E foi uma parte que teve muitos desafios, né? Porque, como eu já falei, eu não moro com ela integralmente, mas a gente tem guarda compartilhada. E por conta do dia a dia, essa guarda compartilhada, por conflitos, né? Entre genitores, enfim, ele foi muitas vezes desafiado, né? E esses desafios do não entendimento que a guarda compartilhada é importante, traz danos na formação da criança, né? Não só nela, mas em mim também, né? E por muitas vezes eu tive meu direito usurpado, assim, de ser pai, né? De estar próximo à minha filha. Por exemplo, na pandemia, né, teve um momento assim, muito difícil, né? Em que, por uma decisão judicial, eu fui proibido de ver minha filha, né? E eu tinha a guarda compartilhada por direito, né? E por uma decisão liminar de um juiz, obviamente tendo a incitação da genitora, eu tive meu direito de ser pai proibido, né? Então quem é pai sabe disso. Eu passei 180 dias sem ver a minha filha. Então foi um baita desafio, mas enfim, foi uma parte que se superou nesse processo. Mas foi bem difícil, enfim, envolveu questões judiciais, questões
E foi bem naquele momento, lá em março para abril, né? Em que todo mundo pensou que todos fôssemos ser extintos, assim, alguns dias e meses, né? E eu tive esse meu direito usurpado, né? Então, eu não pude ver minha filha por 180 dias. E a alegação era o fato de eu ser médico, né? Enfim, aí eu pergunto, será que todos os médicos, pais, enfermeiros, bombeiros, né, técnicos de laboratório também tiveram esse direito usurpado, né? Enfim. Mas essa construção, futuramente ela vai enxergar o que aconteceu atrás, enfim, e vai entender o que houve, né? Não é o momento dela saber, enfim, vai ter um momento adequado para que ela entenda tudo isso que aconteceu. Mas isso é página virada, enfim. Mas, assim, isso amadureceu mais o relacionamento, né? Ou seja, fortaleceu mais o processo. E ela tem uma identificação profissional? Ela fala que quer ser médica, alguma coisa assim? Ou... Ela, por muitas vezes, fala que quer ser médica e vamos ver se continua essa vontade dela no dia a dia. Uma coisa que você falou no início, que eu achei interessante, que você falou que sua mãe criou vocês sozinha desde que você tinha uns 8 anos. Sim. Como é que era essa tua relação com teu pai, assim? Era também uma relação próxima, como você nutriu com a sua filha, ou era um pouco mais distante? Foi super próximo até por volta de 8 anos, né? Eles, né, se divorciaram, enfim, e houve um afastamento real, assim. Não por minha mãe, na verdade, né? E, na verdade, nós hoje somos colegas, né? Enfim, não existe uma relação muito forte, assim, né? Obviamente isso faltou, né? Eu sinto falta disso, né? Hoje eu sou um homem de 41 anos, né? Isso faltou na minha formação, não que isso desconstruiu o caráter, na verdade fortaleceu, na verdade, né? Mas faltou, e não dá para você resgatar tempo, né? Tempo é algo que é de uma grandeza assim que ninguém consegue medir, ninguém consegue repor, né? Porque tem momentos que são que não voltam, né? E não tem como você rebobinar a fita e falar assim, eu vou resgatar, né, a primeira Eucaristia que eu não fui, o ABC da filha que você faltou, né? Uma apresentação escolar, então você não volta, né? Então, todos nós aí que somos pais, né? Eu falo pais porque os pais, normalmente, eles são mais ausentes, né? Então, ter pai presente de verdade não é a regra, né? Infelizmente. E ter mãe presente costuma ser a regra, a mãe ausente é a exceção. Então, por isso que eu abordo mais os pais. Eu falo até no consultório, eu falei, traga o marido para consulta, né? Se não é casado, traga o pai uma vez ou outra, né? Se ainda tem uma relação amistosa com ele, traga ele na consulta, né? Mesmo não estando junto, né, maritalmente, namorando, mesmo não estando junto, traga ele um dia na consulta, né? Isso cria vínculo, né? E os vínculos eles têm que ser cultivados desde o momento da gestação. Então, se esses vínculos não são cultivados, né, as referências se perdem, né? Então, eu falo isso no meu pré-natal. Às vezes as pacientes sorriem, doutor, mas ele trabalha muito, sim. Não existe isso, né? Na verdade, nós temos que moldar o tempo para que a gente entenda isso é importante. Mas isso eu trago dessa ausência que eu tive, né? A ausência paterna mesmo, nesse processo como um todo, né? E a gente quer um pai como referência, né? A gente não quer um pai só para ser colega, né? A gente quer um pai como referência de amigo, de parceiro, de enfim, de tudo isso. Você falando aí sobre cria vínculos, né, desde a gestação. A psicologia ela fala muito, né, sobre essa memória gestacional, de como a gente leva até ao longo da nossa vida mesmo essas situações que a gente vive ainda ali no período gestacional. E quando se fala de amor, né, de relação, entende-se muito que a mãe, a criança já nasce com esse vínculo com a mãe muito forte, mas o pai não. O pai tem que realmente conquistar ali esse amor, esse vínculo com a criança. E é bem desafiador, realmente. Eu acho que essa verdade que você leva, esse alerta que você leva no consultório para os pais é muito relevante, é muito importante, porque a gente precisa realmente de uma geração de pais mais relevantes no sentido da construção emocional dos seus filhos, de serem figuras mais presentes mesmo nessa construção, nessa formação. É bem legal isso. Isso é super verdade no dia a dia, a gente tem que construir. Existiu uma campanha, né, que infelizmente essa campanha não durou nem 6 meses, né, que era Pai Também Faz Pré-Natal.
Foi uma campanha iniciada na rede pública algumas décadas atrás. Mas ela não foi para frente. Eu acho que isso tem que, né, essa chama tem que reacender, né, na consulta pré-natal por conta desses vínculos afetivos, né, que o pai não carrega um vínculo biológico forte, como você falou, e ele precisa realmente criar isso. A nível de conteúdo científico, né, essa fala a respeito da relevância do pai na gestação, na formação, ela é muito escasso. Assim, né? São alguns profissionais que acabam tendo isso como enfrentamento, querendo encabeçar de trazer, né? Mas com certeza é algo extremamente relevante, mas de fato é uma exceção à regra. Né? Deveria ser a regra. Sim, sem dúvida. Essa é a regra. Em contrapartida, você tem uma referência materna assim, muito forte, né? Uma identificação, uma referência. Bastante. É presente 24 horas no meu dia, até hoje. Outra a nível de conhecimento, né? Você também é uma referência naquilo que se chama de parto humanizado, né? Então, isso obviamente também começou a ser disseminado ainda mais, de forma mais intensa nesses últimos anos, né? Mas eu vejo que a forma como você se movimenta com isso, né? O seu manejo diante disso é de uma maneira muito equilibrada, né? Quando dá para se trabalhar de uma forma, né? Você avalia a paciente da forma adequada mesmo, né? Então, assim, como todo esse contexto para você hoje, né? De trabalhar isso, de pormenores, de detalhes dentro de um centro cirúrgico ali que vá, de alguma maneira, respeitar aquela mulher, respeitar aquela paciente. Sim, como a gente falou ainda há pouco, né, a obstetrícia ela é muito peculiar, né, uma especialidade que a gente lida com a intimidade da família, né, ou seja, a gente adentra na casa da família, a gente realmente expõe a intimidade da família, não só apenas da mulher, mas do casal, da família como um todo. É um momento de vulnerabilidade, né, que é o momento do parto, um momento de muitas incertezas, muita insegurança, né. Então a gente tem que ser muito cauteloso em tudo, no olhar, né, no sorriso, no comentário, na expressão facial. E eu tenho uma fama de ser bem sério, assim. Eu não sou tão sério no meu dia a dia, mas eu tenho a fama de ser um pouco assim. Mas eu sou apenas calmo, né, tranquilo no meu lidar profissional e no meu lidar pessoal também. E eu acho que isso é extremamente importante, né? Ter a entonação de voz adequada, né? Você saber o momento que você deve agir com rapidez e saber o momento que você tem que observar apenas. Eu acho que isso é crucial na nossa profissão. Não só na nossa profissão, mas para qualquer profissão. Se você analisar, toda profissão precisa disso. Você tem que saber o momento de acelerar e o momento de tirar o pé do acelerador. É o momento de ter suas decisões com muita racionalidade, né? É claro que o lado emocional ele afeta muito as nossas decisões, muito mesmo. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala sobre assistência ao parto e fala sobre humanização, é até meio, né, redundante falar como é que eu vou humanizar uma assistência com pessoas, com humanos, né? Mas, na verdade, essa terminologia ela veio apenas reacender a chama da importância que você tem de lidar com pessoas, num momento muito importante na vida de pessoas. Se você parar para analisar, não há nenhum momento mais importante na vida de uma família do que o nascimento. Então, não existe. Não é a formatura, não é o casamento, não é o batizado, é o nascimento. Então, se esse momento mais importante da vida de uma família não foi encarado de uma forma importante, o que mais será? Né? Então, eu acho que a família tem que entender isso. Né? Nós não podemos mecanizar o processo. Né? Se você apenas colocar o paciente numa linha de produção, esse momento importante perde a sua simbologia. Né? Você não vai ter toda a importância que realmente ele merece. Né? E quando a gente fala isso, é a simbologia do processo mesmo, do renascimento daquela família, da importância do momento que ela vai ter por toda a sua vida.
né? Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando do parto normal. A gente está falando da importância do momento do nascimento. A gente não está falando sobre via de parto. Sim. Eu sempre digo para os pacientes isso. Eu sou um super fã da liberdade. Eu acho que todos nós somos livres, né? Eu sou super fã da liberdade em todos os aspectos. Aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos de opção sexual, em todos os aspectos, né? Eu acho que nós não temos que ter imposição de nada na vida, somos livres a ter nossas escolhas. Só que toda escolha tem sua consequência, né? Porque a gente precisa aprender que as consequências existem, seja uma escolha boa ou ruim. Então, eu penso assim também na assistência ao parto, né? Então, a paciente chega, a gente vai respeitar a escolha dela. A nossa função é a mesma função que o pai tem e uma mãe também tem. É mostrar que aquele caminho é muito perigoso. Sim. Se esse caminho é perigoso, eu não vou deixar você ir por esse caminho agora, porque você não tem ainda discernimento de ir. E a paciente, como ela não detém o conhecimento técnico, ela não tem autonomia de escolher alguns caminhos. Já quando ela não tem riscos, e os dois caminhos têm riscos semelhantes, ela pode sim exercer sua autonomia. Ou seja, que é o direito de escolha dela, né? Então, nesse processo, eu penso assim, né, na humanização da assistência ao parto, né? Ou seja, de você ter realmente essa visão, a visão mais global do processo como um todo, não apenas falando sobre via de parto, né? E respeitar essa escolha cabe um respeito mútuo de liberdade, né? Então, se você tem um médico que tem uma visão que não tem esse respeito, você identifica isso desde cedo. Se você não consegue identificar isso desde cedo, você está, né, tendo você está fingindo ali que está realmente acreditando naquele processo, né? Então, as pacientes, elas conseguem ter esse discernimento. Se você pode escolher entre profissionais com essa capacidade, isso te dá uma liberdade de escolha, né? Nós temos muitos profissionais bons aqui no nosso estado, pessoas muito competentes, pessoas super éticas, e as pacientes têm muito boas opções aqui nesse processo. Mas sempre que eu falo sobre esse tema, eu sempre lido isso, né? A gente quer realmente tornar importante esse processo, não mecanizar o processo, tá? Existe uma dificuldade de várias ordens aqui. A gente poderia passar o dia todo discutindo isso, numa discussão de ordens financeiras, de ordens éticas, de ordens sociais, de ordem moral, né, sobre esse tema, né, porque envolve muitas coisas envolvidas. Envolve os conflitos com as operadoras de saúde, né, que são os convênios, envolve a remuneração que não é digna nos hospitais públicos, envolve a má estruturação da saúde pública, envolve N fatores, né, que a gente poderia discutir sobre essa não humanização na assistência ao parto, que não é apenas o médico no processo que está envolvido, né? O médico, infelizmente, ele, às vezes é martirizado no processo. Sim. Né? Porque realmente muitas vezes ele encabeça a equipe e ele acaba sendo martirizado no processo, né? Principalmente na rede pública, em que ele acaba sofrendo mais essa agressão do ponto de vista profissional. E nós, médicos, na nossa formação, isso eu tento passar todo dia para os residentes, nós temos que ter um olhar interdisciplinar, um olhar multiprofissional. Não se faz ou não se promove saúde com o médico sozinho. Esquece isso não existe. Então, o médico ele precisa do profissional da enfermagem, da nutrição, do educador físico, do psicólogo, da assistente social. Então, ele precisa dessa equipe interdisciplinar, do técnico, da recepção adequada na maternidade. Sim. Quando a gente faz as autoavaliações na rede privada, uma queixa frequente é da recepcionista. Ou seja, ela foi mal acolhida no processo. E aquele mau acolhimento na recepção do hospital gerou uma insatisfação em que ela não gostou do plantonista que atendeu ela. É uma cascata, né? Uma bola de neve aí no processo da humanização. Mas é bem desafiador tudo isso, mas eu super curto essa temática. E é uma área que envolve tantos sentimentos, né, que não tem como você não pensar, olhar para esse momento com uma intensidade mesmo assim de cuidado com as emoções. Quando eu conversei com
compartilhei com uma amiga que seria você que estaria aqui. Ela falou assim, eu quero fazer 2 perguntas para ele. Eu falei, então manda que eu vou fazer. E ela perguntou assim, a grávida que tem trombofilia deve ir fazer as consultas de pré-natal com mais frequência que as grávidas sem riscos? E ela perguntou também se uma grávida que tem trombofilia tem possibilidade de ter parto normal. Sim, trombofilia, só explicando um pouquinho sobre o que eu tenho. Trombofilia é a capacidade que o indivíduo tem de formar trombos, né? Trombos são aqueles coágulos que vão entupir, obstruir os vasos sanguíneos, né? Isso é uma capacidade que a pessoa pode ter de forma hereditária, que é chamada trombofilia hereditária, ou adquirida, em que se adquire após a sua vida, seja principalmente na vida adulta. Na obstetrícia, nós temos uma principal trombofilia, que é chamada trombofilia adquirida, que é a síndrome de anticorpo antifosfolípide, que é um diagnóstico não tão comum, né? É uma situação pouco comum, né? Até rara em algumas situações, dependendo do serviço que você está, mas que é um diagnóstico que leva a perdas de repetição. Já a mulher engravida e ela tem abortos recorrentes ou perdas fetais tardias. E que é uma coisa que para a gente e para a família é muito impactante. Então, você está acompanhando uma gravidez e com 30 semanas, 35 semanas, né, muito próximo do nascimento, existe um óbito fetal sem uma causa definida. E realmente esses diagnósticos costumam ser retrospectivos. A paciente já teve perdas anteriores e a gente dá esse diagnóstico a partir de alguns exames laboratoriais, né? Toda paciente de trombofilia, seja adquirida ou hereditária, é uma paciente de alto risco, né? São pacientes que precisam de tratamentos específicos, tratamentos feitos com anticoagulantes, enfim, e são pacientes que têm mais consultas pré-natais do que as pacientes de risco habitual. Então, sim, né, elas precisam de mais atenção médica e médicos que tenham experiência em gravidez de alto risco, obviamente com formação obstétrica adequada. E elas podem sim parir normal. Na verdade, a via de parto não se altera. E ao contrário, na verdade, a via cirúrgica deve ser evitada, né? Então, fazer cesariana como uma melhor opção para esses pacientes não é o correto. A cesariana entra com uma escolha no processo, seja respeitando a autonomia, que a gente já discutiu ainda há pouco, ou seja porque existe uma indicação médica formal para isso. Mas se for para escolher a melhor via de parto, que tem menos complicações para as pacientes trombofílicas, a via vaginal vai ser melhor. Porque ela sangra menos, ela trombosa menos, ela dá menos resposta metabólica ao trauma que a cirurgia dá, então ela complica menos. Então, como opção é melhor. Porém, a via cirúrgica, nós temos alguns cuidados técnicos, né, de não fazer anticoagulante com 24 horas e iniciar anticoagulante logo após. Enfim, existem uns cuidados que minimizam riscos quando se optam pela cesariana. Entendi, ótimo. Só para voltando aqui agora para a figura do Jair, você falando e compartilhando sobre a sua experiência, tudo assim, você passa uma serenidade, uma tranquilidade muito grande, uma segurança naquilo que você realmente faz, acredita, vive. E assim, como é que foi essa construção emocional para você de chegar hoje assim, aqui e falar com toda leveza sobre essas situações e enquanto pessoa também, se essa construção emocional também é algo que já veio, você sempre foi assim, ou aprendeu com o tempo a lidar com as situações de uma maneira mais leve, mais serena? Sim, a sua pergunta é fantástica. Na verdade, é uma construção tudo na vida, né? Eu acredito sempre assim. Eu sempre fui sereno, assim, sempre fui mais calmo assim, nas minhas posições. Dificilmente eu saio, né, perco assim, a serenidade, enfim. Dificilmente mesmo, tá? Alguns momentos bem pontuais da vida, né? Mas é uma construção, é um processo, né? Profissionalmente são experiências vividas, né? Adquiridas, formação, né, acadêmica, parte técnica, momentos positivos e momentos negativos, aprendendo com os próprios erros e com os erros dos outros também. Isso é uma construção. Na vida pessoal, também é uma construção, né? Ou seja, todo o amadurecimento desde a infância mesmo, né? Das dificuldades, né? Familiares, pessoais, essa construção do processo. Assim, eu nunca tive ajuda profissional, eu nunca fiz terapia, nunca fiz. Não que eu não acredite, né? Mas, de fato, eu nunca tive ajuda profissional nesse sentido. Acredito que eu preciso bastante, como quase todos nós.
mas eu nunca fiz esse segmento profissional nessa construção de amadurecimento emocional. Eu gosto muito de ler, né? E eu sou um leitor, assim, e gosto muito de ler. E eu acho que isso me constrói mais até, né, no meu aspecto emocional, de fortalecimento nas minhas crenças, enfim. E a leitura me possibilita muito isso. E a vivência com pessoas muito experientes, assim. Eu acho que a construção, ela vem muito nas pessoas que você convive, né? E eu sempre, minha mãe falava que você devia se juntar sempre com quem é melhor do que você. Então, nunca ande com ninguém que seja pior do que você, né? Quando ela fala pior, não era financeiramente, não tinha nada a ver com financeiro, né? Ela falava melhor em aspectos em que agreguem na sua vida, né? Então, se você está com uma pessoa próxima a você, é porque ela tem algo a agregar positivamente a você. Se você nota que aquela pessoa ela desagrega, você deve se afastar, né? Porque senão você será uma pessoa de insucesso, né? Insucesso nessas esferas todas, né? Ela não falava esse discurso todo, ela perguntava isso aí. Não era algo tão construído assim, não. Sai de perto. Não ande com essa pessoa que não faz nada de bom para você. Então era mais ou menos isso. E eu tive a oportunidade de lidar com pessoas muito boas, né, na minha vida, né? Tem figuras assim que eu não vou citar todos os nomes, mas obviamente são pessoas que construíram muito na minha formação pessoal e profissional, né? É claro que minha vida não é só profissional, então ela tem um lado pessoal muito forte também. E essas pessoas também contribuíram muito na minha formação pessoal, de discernimento, de gostar do que faz, de amor ao trabalho, enfim, e de trabalhar muito, e não deixar que o trabalho te consuma, mas que você goste de produzir, né? Ou seja, não trabalhar por amor, mas trabalhar com amor, né? Isso é o processo. E ter sempre o seu retorno digno daquilo que você faz. Eu acho que é isso, né? As minhas leituras, e eu atribuo muito as minhas leituras e também as pessoas que eu convivi. Eu gosto de andar com pessoas mais velhas do que eu desde moleque, né? Eu sempre andava com pessoas mais velhas que eu, porque eu achava que eles agregavam mais, assim, conhecimento e tal. Eu sempre fui meio precoce, assim, né? Eu tinha 15, mas eu gostava de andar com pessoas de 18, 19. Para mim era muito distante, né? Mas que agregava. E quando eu entrei na faculdade, eu era moleque, era um dos mais novos da turma. E esses meus amigos também eram pessoas que agregavam muito na minha formação também, desde o começo. De fato, tem pessoas que nunca vão precisar, né, de uma ajuda profissional para lidar com as emoções. Tem gente que tem uma capacidade melhor, né, de elaboração, de gestão das emoções. A gente sempre fala isso, que é um mito, né, essa ideia de que todo mundo precisa de terapia. Não, nem todo mundo precisa de terapia. Tem gente que vai conseguir passar pelas situações da vida e vai gerir bem, organizar bem. Isso tem a ver realmente com essa inteligência emocional e tem a ver também com o quanto eu consigo identificar, falar e reconhecer bem as minhas emoções, né? O que faz com que a gente adoeça é quando eu não reconheço essas emoções, quando eu me distancio delas, elas se acumulam. Aí quando elas se acumulam, em algum momento elas vão estourar de alguma forma. Mas acho que você aprendeu muito também ouvindo de outras pessoas, né? Muito provavelmente também falando sobre o que sentia, né? De alguma forma. Você fala sobre o que você sente ou é algo difícil para você? Para mim é difícil, eu sou bem reservado assim no meu dia a dia, né? Eu observo muito, falo bem menos do que eu observo, né? E eu externo pouco assim meus sentimentos no dia a dia, né? É uma coisa que tem até um pouco de dificuldade nos meus relacionamentos interpessoais, né? Enfim, mas assim, eu não enxergo como um defeito, né? Ou como uma característica ruim. Eu acho que é mais importante observar, a gente deve falar menos e não tenho característica de falar de outras pessoas. Eu acho que isso é um defeito muito grave das outras pessoas, porque realmente eu acho que a gente tem que agregar muitos amigos na vida, né? Mas expressar realmente o que eu sinto, principalmente no lado pessoal, eu tenho mais dificuldade no meu dia a dia. Entendi. Só sobre essa fala que você diz de agregar amigos e construção de networks, com certeza. Você tem pretensões, assim, de em algum momento expandir esse trabalho, sair do Piauí, tornar essa carreira profissional, assim, nacional ou não? Seu sonho, sua visão realmente está voltada para o Piauí? Assim, isso é um desejo de sempre, né? Vai ter um pós-doutorado agora
próximo, né? Quando eu terminei o doutorado, eu fui convidado para sair do país na época, por alguns convites que foram normalmente, naturalmente aparecendo. Só que eu fiz a opção pelo lado pessoal no momento, né? Eu queria ser pai e depois entender como as coisas iam ficando. E também eu queria construir algo no meu estado. Isso era um desejo meu, né? Eu gosto mais de ser professor do que atender no consultório, né? Me dá mais prazer. Consultório também me dá prazer, me completa. Mas se fosse para escolher uma das profissões, eu seria docente, né? Porém, a remuneração não condiz com a carga de responsabilidade que você carrega. Então, as coisas se complementam. Eu tenho a parte do que eu sinto prazer na docência, enfim, e eu acho que eu tinha que contribuir, e eu contribuo com todo prazer, né? Eu já passei alguns concursos públicos, eu passei em 7 concursos públicos, dos 7 eu pedi demissão de 6. Só não pedi de docente, né? Porque realmente e de todos eu acho que eu ganho menos financeiramente, né? Mas isso não foi o meu objetivo, não era o financeiro apenas, né? E essa opção, e por isso que eu estou na docência da Universidade Estadual, eu não pretendo sair, não pretendo me afastar, mas pretendo ter projetos outros. Um deles é o pós-doutorado, em que possivelmente Europa, que é o nosso desejo. Mas só são 6 meses, não mais que isso. Não. É um projeto para 2025 já traçado. Eu sou curiosa, viu? Eu vou cavando. Que bom, acho que, mas pelo que eu entendi, é sempre assim, agregando para trazer para onde. Sim, sim. Me pediram bastante para ficar em Ribeirão Preto, né? O meu orientador é um amigo pessoal que eu tenho. Ele é um senhor de 70 e poucos anos, mas é um grande amigo que eu tenho até hoje. Ele chama o professor Francisco Moade Filho. Tem um carinho por ele gigantesco, assim, é uma figura paterna para mim. E ele pediu muito que eu ficasse lá. Ele falou, vai fazer aqui no Piauí, você vai criar bode lá? Ele achava que aqui só tem bode, né? Eu falei, não é, professor, lá não tem só bode, não. Muita coisa. Tem muita coisa boa lá e bode também é bom, viu? Mas eu vim porque tinha tudo isso. Tem todo esse contexto, tinha um contexto familiar, tinha um contexto dos meus desejos, o contexto de ter identidade. Eu não queria ficar sendo apenas mais um no processo de construção assim, de pessoas. Eu queria realmente ter minha identidade, né? Isso não era ego nem vaidade, enfim. Eu acho que quanto mais você divide conhecimento, na verdade, mais você está multiplicando, na verdade, né? A única divisão que se multiplica é do conhecimento. E a forma como a gente consegue ver, né, essa trajetória, percebe-se isso, assim, você querendo imprimir essa sua identidade. Sim, é algo que você falou desde o começo, né? Sobre a importância de construir outros profissionais que também tenham essa... Eu acho isso muito importante, assim, só falando um pequeno trechinho aqui, quando eu cheguei eu tinha 29 anos apenas, eu retornei com mestrado, doutorado, eu era um moleque de 29 anos, né, com toda a sua vontade de querer ajeitar. Para a medicina, 29 anos é uma criança, né? Então eu cheguei com 29 anos, tinha mestrado, doutorado, era obstetra, médico fetal, numa área ainda incipiente na nossa capital. E entrei no concurso que houve da Universidade Estadual do Piauí para docente, e foi o nosso último concurso efetivo de médico há mais de 10 anos atrás. E quando eu adentrei, eu era novo no processo, tinham profissionais mais vividos, professores mais antigos, e eu, numa reunião, eu falei assim, vamos montar uma residência médica? Nós temos aqui um monte de professor bom, né? Eu era o mais jovem do grupo, né? E um monte de professor bom, né? Eu me orgulho em falar que a ginecologia obstetrícia da Universidade Estadual do Piauí é uma das áreas que tem melhores professores qualificados na nossa universidade. Praticamente todos os nossos docentes são doutores, que não é uma regra na universidade. E eu falei, vamos aproveitar os nossos doutores, vamos continuar com a residência médica. E, por nossa sorte, a gente tinha professores com um pensamento muito parecido com o meu. E nós montamos uma residência médica. Já existia uma residência médica aqui na Universidade Estadual do Piauí, Federal do Piauí, que formavam 6 profissionais por ano.
E nós queríamos montar uma outra residência, que obviamente ia formar mais profissionais. Né? Eu fui bombardeado, né? Fui massacrado quase em praça pública. Porque na cabeça de alguns obstetras, eu ia formar concorrentes. Eu falei, mas como você está preocupado? Você tem 50 anos, 60 anos. Eu tenho 29, 30 anos. Se tem alguém que está preocupado em concorrência aqui, deveria ser eu que estou iniciando. Enfim, mas vencemos essa etapa da rejeição de alguns colegas, até de colegas que às vezes viravam as costas no centro cirúrgico para mim, enfim. Porque eles entenderam que eu estava criando concorrência. Isso não existe, na verdade. E eu vim de uma formação acadêmica em que o meu orientador sempre falava assim, divulgue sempre o pouco que você sabe, né? De forma correta. E foi isso, né? Eu busquei fazer isso. Eu não fui o único professor que fiz essa causa toda. Na verdade, fomos um grupo de professores. Na verdade, eu faço parte de uma equipe muito boa, de um grupo muito bom. E nós montamos a residência médica. E vamos fazer 10 anos agora que a residência médica existe. De lá para cá, formamos quase 50 novos obstetras. E você imagina, né? Obstetras que vão atender em Picos, em Floriano, sim, em Teresina, né? Ou seja, se você pegar assistência médica, a mulher no nosso estado, ela é extremamente carente de bons profissionais, né? A gente tem uma ilha em Teresina e saindo daqui, pouquinha gente em Picos, pouquinha gente em Parnaíba, pouquinha gente em Floriano e rede privada só. Então, as pacientes, elas tinham seus partos com médicos generalistas, né? Sim. Aumentando o risco profissional e o risco dos pacientes, né? Porque o treinamento é diferente, a formação é diferente. E as pacientes têm direito de ser bem assistidas, né? Na verdade, é um direito que elas têm. Mas isso é um processo, né? Hoje, eles me aceitam bem, né? Hoje eu não tenho tantos problemas, né? Na verdade, a gente tem construído um processo aí, mas faz parte, a gente fica super tranquila com críticas positivas ou negativas. Ótimo. Eu acompanho já o seu trabalho há um tempo, né? Pelas redes sociais e tal, e uma coisa que eu percebo é que, geralmente, nas equipes de partos, quando se posta aquela foto lá comemorando que o bebê chegou, geralmente tem você de homem e uma equipe de mulheres, né? Essa é uma realidade, você lida mais com mulheres. Como é que é essa dinâmica de lidar com tantas mulheres ali? Na verdade, eu sou cercado de mulher desde quando eu nasci. Na verdade. E a filha ainda é uma filha. Ainda, tá? Enfim, eu sou cercado. Mas é um universo em que eu sou cercado. Não é escolha minha. Na verdade, não foi eu que escolhi ter só enfermeiras do sexo feminino. É uma coincidência mesmo de mercado, né? Porque realmente o grupo maior são de mulheres enfermeiras. Não sou fechado para enfermeiros obstetras, enfim, mas realmente tem isso, né? Tem essa convivência. Mas o universo feminino faz parte do meu dia a dia, isso faz parte. E a moça ainda veio, minha filha ainda veio mulher. Já aprendeu, já quase entendeu como é uma mulher, né? Tá mais perto do que a grande maioria dos homens. Então, assim, foi muito enriquecedor, né, toda essa conversa aqui, né? A gente não pode chamar só de uma entrevista. E assim, o interessante é saber, né? Você trouxe vários pontos aqui da vida pessoal, dos seus desafios, dos enfrentamentos. E às vezes as pessoas olham muito, né? O profissional olha muito a imagem do médico como uma pessoa inacessível, né? E é humano, né? Passa por dificuldade, precisa ser resiliente em diversas situações, tanto profissionalmente como pessoalmente. E essa é a proposta do Bicho de Sete Cabeças, né? Do podcast. Quero agradecer você ter aceitado esse desafio de estar aqui conosco, né? E nos enriquecer e expressar toda essa sua consciência mesmo, né? De lidar com a vida, de lidar com a sua profissão, de ser alguém apaixonado pela profissão. E eu gosto muito de ter contato com pessoas que são apaixonadas por aquilo que faz. E você expressa isso aqui pra gente. Verdade. E eu sempre finalizo, a gente sempre finaliza o podcast pedindo que você deixe, que os nossos convidados deixem uma mensagem, uma frase, algo que é muito marcante para você e que te acompanha, assim,
um livro, é algo uma mensagem para quem te acompanha, para quem se inspira em você e para as pessoas que estão aí nos assistindo. Olha, a frase eu sou difícil de decorar uma frase assim, impactante, tá? Eu não tenho muitas frases decoradas na minha cabeça, mas eu tenho vários conceitos e ensinamentos assim que eu carrego de vários autores. Como eu falei, eu gosto de ler, tal. Enfim. Os primeiros livros que eu li, assim, como moleque ainda, tal, eu gostava muito de forma geral dos nossos livros clássicos da literatura portuguesa, brasileira, enfim, eu gostava muito de romance mesmo, né? Então, o Grande Sertão e Veredas me impacta bastante quando ele fala sobre as diferenças que nós temos, né? Em que ele fala um pouquinho, obviamente não vou lembrar da frase inteira, mas ele fala muito sobre igualdade, né? E quão importante e bonito é que nós sejamos diferentes, né? E, na verdade, a diferença entre as pessoas, ou seja, que as pessoas não sejam iguais, ela que embeleza a vida, né? E que as pessoas, ao longo da sua vida, elas afinam e desafinam. Então, essas construções assim que Guimarães Rosa fala no Grande Sertão Veredas me marcou. Eu ainda era adolescente quando eu li Grande Sertão Veredas. Gostaria que todos os adolescentes lessem literatura boa e não apenas a gente ficasse com a superficialidade das redes sociais, né? E outras leituras que eu gosto bastante, eu gosto de ler muito sobre finanças comportamentais, sobre como a gente lida com o dinheiro, né? Eu acho que saber lidar com o dinheiro mostra muito da nossa maturidade emocional, né? E eu gosto muito de ler sobre finanças comportamentais, e um autor que eu gosto muito é Taleb, ele escreve sobre finanças comportamentais, e ele fala muito sobre a influência da sorte e a influência do acaso na nossa vida, principalmente na vida financeira, né? E ele fala muito sobre escolhas, sobre a possibilidade de você escolher qual caminho a seguir. E saber que existe aleatoriedade na nossa vida, né? Na verdade, a nossa vida é cheia de aleatoriedades, né? O acaso é uma coisa constante. Então, tem um livro que eu recomendo sempre para quem me pergunta sobre literatura, sobre leituras mais contemporâneas, que é Iludidos pelo Acaso, né? Iludidos pelo Acaso, de Nassim Taleb, e ele fala muito sobre as incertezas, né? Que a nossa vida é cheia de incertezas e de aleatoriedade. A aleatoriedade é que embeleza a vida, é o que nos assegura de não saber o que nós vamos fazer amanhã. Porém, a aleatoriedade ela tem a nossa vivência no sentido de você poder usar a aleatoriedade ou a seu favor ou contra você. Então, esses ensinamentos são ensinamentos que eu gosto bastante, assim, e eu busco sempre passar para as pessoas que estão próximas de mim sobre as incertezas e escolhas da nossa vida, né? Como eu sempre falei, eu até falei ainda hoje, né, na nossa fala, que nós somos livres e podemos fazer escolhas, né? Só que as escolhas têm consequências, né? Consequências positivas e consequências negativas, e essas consequências elas vêm a partir dessas escolhas que nós fazemos na vida, né? E essas escolhas que vão moldar, né, o nosso futuro, né? E como a gente não pode alterar o nosso futuro e nem o nosso passado, a gente tem que mexer no presente, né? É o que a gente faz aqui, é o que a gente faz no dia a dia. Legal. Taleb ele fala sobre o antifrágil, né? Eu acho que ele tem o livro O Antifrágil, que é outro livro muito bom, que é falando um pouquinho sobre que o antifrágil são os momentos caóticos da vida, que as coisas se moldam justamente no momento caótico, né? Ele fala isso no Antifrágil, voltado para as finanças, né? São os momentos que são os cisnes negros, né? Ele também tem um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, em que ele fala sobre o cisne negro, por exemplo. A pandemia foi um grande cisne negro nas finanças, por exemplo, né? São momentos totalmente aleatórios na vida que impactam diretamente a nossa vida. E são nesses momentos caóticos que a gente tem que mudar, né? Ou seja, são momentos de grande conflito pessoal que eu tenho que enxergar aquilo como uma rota de mudança, né? E isso é o Antifrágil, que o livro dele é um livro também belíssimo dele que fala sobre isso. Ótimo, e é isso. É isso. Muito obrigado. Todos assistam, né? Quero agradecer mais uma vez aqui a equipe da Hawks, que tem movido aqui, tem sido inspirador para nós também trabalhar com
com vocês. Obrigado pela parceria. Mais uma vez agradecer pela AMA, né, por ter não só tá engajando aqui junto conosco, né, o podcast, com toda a estrutura, e assim, fora o trabalho belíssimo aqui no estado do Piauí, há 23 anos trabalhando aqui. Agradecer mais uma vez ao Jailson, ao doutor Jailson, obstetra dos meus 2 filhos, da minha esposa, né? Agradecer a minha amiga, é isso. Só mais uma vez agradecer por você ter conseguido nos encaixar aí nessa sua agenda cheia. E nós ficamos realmente honrados de ouvir a sua história, muito, muito inspiradora mesmo, assim, uma trajetória incrível. E pessoal aí de casa, assista e depois a gente vai abrir para perguntas também. Ah, sim, eu ia dizer que a gente ia abrir para vocês mandarem perguntas lá no YouTube e no Instagram. Gente, se inscreva aí no nosso canal também, no nosso Instagram. A gente nunca lembra, o Rodrigo vai pegar a gente, né? De mandar vocês se inscreverem no nosso Instagram, seguir o nosso Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube. E, doutor Jailson? Tá ótimo, eu que agradeço bastante, é uma iniciativa belíssima de vocês, enfim, de trazer um pouco sobre esse papo. Saúde mental é uma coisa muito importante na nossa vida. Todos nós que lidamos com pessoas, nós temos que entender que a saúde mental, né, faz parte e tem sempre que ser discutida, né? Seja desde a pessoa mais ou menos importante na esfera social, econômica, seja qual for, ela precisa nutrir uma boa saúde mental. Então, muito bacana a iniciativa de vocês, estou sempre à disposição. E o que precisarem de mim, podem contar comigo em qualquer outra oportunidade. Forte abraço. Obrigada. E é isso, gente. A gente encerra por aqui o nosso primeiro episódio do ano de 2023.